Eu quero cumprimentar a todos, desejando a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria de poder retornar aqui e poder, juntamente com vocês, nossos irmãos, nossos amigos, refletir sobre a palavra de Deus, a qual tem nos fortalecido, tem nos mantido vivo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você que está nos acompanhando hoje, aqui, nessa noite, nosso muito obrigado, nosso muito bem-vindo. Tá? Nós estaremos aqui cultuando a Deus e colocando todos que participam conosco em oração. Nós queremos dar abertura neste momento de culto em nome do Senhor Jesus. E nós faremos aqui uma leitura introdutória. E logo mais a essa leitura, nós estaremos orando, pedindo a bênção de Deus sobre este programa de culto, sobre a casa de cada um que está participando conosco. Na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 40, e no versículo 31, leitura que faço no nome do Senhor Jesus, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A palavra de Isaías é uma promessa, é uma profecia para aqueles que caminham com Deus, o qual buscam forças, buscam renovação na palavra de Deus, buscam renovação e força no nosso Deus. O Senhor Jesus está ligado a nós, Ele está em nós e nós estamos nele através da sua palavra. Nós iremos neste momento, fazer uma oração de gratidão pelo fato de estarmos aqui, estarmos participando, uma oração de gratidão pelo que Deus tem feito a cada dia, pois cada dia Ele tem nos atendido, Ele tem nos sustentado. Curva a tua fronte e pense no que Deus tem feito por você, pela igreja, por aqueles a quem nós temos orado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E neste pacto, Senhor, que nos dá o direito de nos colocar diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos com o coração cheio de gratidão, Senhor. Gratidão pela vida, pelas bênçãos, pelas promessas que nos revigora, que nos sustenta, Senhor, pela Tua palavra, pelas bênçãos ao qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, tanto na vida da igreja também, como na vida de cada um que participa, que está, Senhor, aqui junto conosco, caminhando conosco. Senhor, o Senhor também tem atendido a nossa oração. Então, meu Pai, receba este momento de culto, Senhor, de louvores, de adoração, de palavra, de ensinamento, de instrução, que aqui tudo seja ministrado, Senhor, com a tua ação, com o teu acompanhamento, com a instrução do teu Santo Espírito, Senhor. E que a palavra e os louvores, que tudo seja feito aqui, seja para teu agrado, Senhor, para o teu contentamento, mas que também possa chegar até as pessoas, aquele ou aquela, Senhor, que está no momento que necessita de uma palavra de esperança, que precisa ouvir, Pai, algo, Senhor, que dê esperança, Senhor. E tudo que nós cantamos a Ti, Senhor, fala da Tua força. Fala, Senhor, da Tua vontade sobre nós, o Teu querer sobre nós, Senhor. Fala de promessas, de maravilhas, Senhor, e que isso chegue a qualquer coração abatido, Senhor. Nós oramos aqui, Pai, agradecendo, Senhor, e dizendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nós, ovelha do Seu pasto, Senhor. Que estamos felizes de estar aqui, que estamos felizes de estar na Tua presença, que Te servir para nós é motivo de gozo e de contentamento, Senhor. Que nós olhamos para este mundo, Senhor, e percebemos que nele só há morte, Senhor. Que o corpo é corruptível, Senhor, mas há uma promessa, há uma palavra vinda dos céus, vindo da Tua boca, Senhor, que haverá vida, vida em abundância. Para aqueles que buscam viver em abundância, há essa promessa. Então, Senhor, e isso, Senhor, te engrandece, te enobrece, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que testemunha da Tua grandeza, Senhor, da Tua força, Senhor, da Tua bondade e da
tua misericórdia. Não há outro semelhante a ti. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, Senhor. Esteja conosco neste momento. É o meu pedido, é o nosso pedido, é a nossa oração, o nosso desejo, que é no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso.
Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, tu és bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 tu és bom, tu és bom, tu és bom, Amigos, hoje eu gostaria de dividir com vocês e relembrar com vocês um texto que está registrado no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, e lá está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós temos aqui uma literatura feita pelo Salomão, o sábio, um homem que teve a sua fama, percorreu não só todo o seu país, mas também até mesmo fora, devido à sua sabedoria e à grandeza do seu reino, e principalmente da sua sabedoria. Então este homem sábio,
ele escreveu justamente isso aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E hoje a gente vai meditar um pouco sobre essa palavra e logo mais nós estaremos então orando a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Bom, para falar desse texto, irmãos, nós precisamos ir até Palestina e até esse tempo, né? No tempo que foi escrito isso, no tempo de Cristo, né? A gente pode até avançar um pouquinho mais depois de Salomão e chegar ali até o tempo de Cristo. E nós sabemos que lá é um país, mais de 80% é deserto, né? Então, a lavoura, ela dependia muito da chuva. E o que nós conhecemos, o que nós sabemos é que lá havia apenas 2 chuvas no ano, que é a chuva serôdia e a temporã. E era quando eles lançavam ali, que eles faziam o seu plantio. Então, essa chuva geralmente era no mês de março, abril, e a outra no final do ano, lá para o mês de outubro. Então, assim, havia ali era uma vida muito difícil, né? E eles eram um povo, assim, que sempre tinha como a comida algo muito sagrado, e era mesmo, porque a vida dependia disso. E a alimentação, o trigo, cevada, não era algo assim muito abundante, justamente devido ao clima e também devido ao solo, porque o país era totalmente arenoso, deserto, né? Era um deserto. Então, a gente vai entrando no assunto e trazendo aquele tempo para cá, justamente para a gente ver o que realmente o texto quer dizer, mas a gente precisa ir aprofundando naqueles tempos que Jesus e Salomão viviam ali em Palestina, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas em toda a Bíblia sempre fala em comida, né? Sempre fala em comidas. A gente vai a última conversa ali de Jesus ali com seus discípulos ali, ele fez mediante a uma mesa, a Santa Ceia, né? Ele vai falar que ele era o pão da vida. Também temos isso. Temos a oração do Pai Nosso ali no coração da oração. A gente tem ali isso Jesus ensinando, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente vai ver aquela intriga lá entre Jacó e o seu irmão, né? Jacó comprou a primogenitura do seu irmão com um prato de lentilha, comida. Então a gente sempre vai ouvir falar isso. Inclusive, o pecado que entrou no mundo foi devido a um fruto que Eva e Adão comeu. Então, só para a gente entender aí, como a Bíblia está recheada disso, sempre falando em comida, mas isso também é devido à situação que o povo vivia, né? Então, falar em comida, falar que Jesus é o pão da vida, né? Que ele era isso trazia um entendimento maior para aquela nação, para aquele povo que recebeu a palavra de Cristo. Para eles, então, era muito difícil. Se a gente for hoje colocar isso assim para os dias de hoje, né? A gente vai ver que é muito difícil. O que eles viviam devido ao clima, devido ao solo, enfim. Não adiantava plantar, não havia como plantar se não houvesse chuva. Então, eles passavam ali um momento de muita dureza. O povo de Israel, eles tinham alimentação apenas 2 vezes no dia. E num tempo de crise, 1 vez no dia. Carne, nem sempre. Carne, a não ser que você estivesse perto dos riachos, você pescasse ali. Porque gado mesmo não tinha, devido ao fato de não haver vegetação. Era mais cabras, né? E nessa linhagem. E alguma coisa como tâmaras e também outras especiarias que eles plantavam lá, que eram árvores frutíferas, né? Então, era o que eles viviam mais ou menos em cima dessa alimentação. Então, era realmente muito difícil. Para eles, a alimentação, a hora da refeição, a hora de comer era algo extremamente sagrado. Não se fazia isso em pé, fazia isso sempre
sentado e sem muita pressa. Tá? Então, e quando eles acabavam a refeição, eles davam graças a Deus. Eles agradeciam a Deus por aquela refeição. E o trigo e cevada, geralmente quando eles iam para a colheita, que conseguiram plantar, veio a chuva e plantaram, então eles iam para a colheita. E não era fácil, uma colheita bem parecida com a colheita de arroz. Quem já plantou sabe como é. Então, você ia lá, tirava os feixes, faziam feixes, né? Não era fácil. E depois, com esses feixes, amarrava-se nos animais, ou o jumento, ou até mesmo o camelo, e levava para um lugar, né? Havia um lugar lá que eles tinham separado para tratar ali a semente. Na verdade, para retirar a semente, né? Então se colocava lá. Era um ambiente machista, mas as mulheres participavam, iam lá com pau e batiam, meio que socando aquilo, né? Depois disso feito, vinha-se então o animal, e havia ali uma prancha, e aí debaixo da prancha algumas pedras, para que separasse então ali a semente da casca, né? Aí vinha ali, geralmente, se tivesse bois ou jumentos, né? Com aquela canga. Jesus falou sobre isso, né? Vinde a mim, né? E veja que o meu jugo é suave. Então tinha aquela canga ali, e os animais tinham que ser parecidos, tanto no andar, como no tamanho, na força. E eles ficavam ali, era de forma arredondada, e eles ficavam ali, os animais, e as crianças geralmente em cima dessa prancha para dar peso e ali fazer essa separação da casca, né, e da semente. Aí depois disso, vinha lá os homens, né, e as mulheres também, com uma espécie de garfo, e jogava para cima, para que o vento levasse a palha e ficasse a semente. E é um texto que, quando a gente pensa nisso, a gente lembra do texto de João Batista, que fala: ele tem a pá, que vai colher o seu trigo, e a palha será queimada. Então era isso que eles faziam, eles jogavam a pá, eles pegavam uma espécie de garfo, jogavam, para que a palha, o vento levasse e ficasse então o trigo, a semente. Depois vinha as pessoas com peneiras também, balançando, chacoalhando elas, para que descesse a semente, a palha ficasse na superfície e removesse. Esse é o trigo. Para tirar, para chegar até a farinha de trigo ali, onde eles faziam o pão, tinha todo esse processo. Era um processo trabalhoso, feito geralmente sobre o sol, então era muito difícil. E quando eles conseguiam, então, separar e tirar o trigo realmente, tanto das vagens como da casca, aí eles levavam para casa. Aí chegava em casa, eles colocavam geralmente nos jarros de barro, e ali, diariamente, eles pegavam aquilo, passavam na pedra para moer, para que virasse farinha, e então o pão, que era muito simples, na verdade era pouquinho sal, azeite e, não estou enganado, água, fazia aquele pão em forma de pizza, e aquele era a refeição. Seguida, algumas vezes, de tâmaras e outros, né, outros grãos também, eles também usavam, né, que para acompanhar, né, lembrando que carne, geralmente, só quando na Páscoa, que matava-se o cordeiro. Então havia um grau de muita dificuldade. Dizem que eles não comiam galinha, frango, por alguma opção, né? Então eles não preferiam não ter isso. Então, geralmente era só o pão mesmo. E como tinha aquele jarro, né? E todo dia você ia ali, pegava essa semente, passava na pedra e fazia o pão, as medidas iam baixando. E eles não tinham assim muito recurso, porque acabando aquilo, não tinha um depósito com mantimento, né? Não tinha. Se acabasse o estoque da casa, não havia recurso. Não havia ali um supermercado que eles pudessem ir até lá, até porque não era tanta fartura assim,
E também a questão de compra, né? Como comprar isso? Qual seria a moeda de troca? Então, havia muita dificuldade. Então, conforme a medida dessa semente ia baixando, o coração ia apertando. E aí, então, a gente vai para esse texto, né? E Salomão fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Por que isso? Por que esse texto? Porque à medida que ia baixando, ia chegar um ponto que o chefe da casa, o pai, ele teria que tomar uma atitude de fé, de muita paciência, que era às vezes sacrificar ali a refeição, ou seja, ficar um tempo ali de jejum, ou, né, passar de 2 refeições para 1 refeição. Se fosse o caso de 2 pães para repartir, apenas 1 e repartia com a família. Então o coração ia apertando junto com isso. E a chuva nada. E à medida que, e apenas com a chuva, é que você fazia o plantio. Por isso que vem esse texto que fala: lança o teu pão sobre as águas. Na verdade, o que o texto está dizendo é lançar o pão, e a gente vai ouvir em outra tradução, né, em outras literaturas da Bíblia, em outros livros da Bíblia, que ele vai dizer grão, né? Lance os grãos, que na verdade é o pão. O pão dourado, feita farinha, vira o pão. Então, o Salomão usa essa expressão, mas a expressão mesmo, para o nosso entendimento, é o mesmo que dizer: pega a semente, lance sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Ou seja, vai semear. Vai semear. E essa prática era feita com a chuva. Quando chovia, formava-se poças d'água e eles lançavam a semente sobre essas poças d'água, e depois que ela secasse, a semente era absorvida ali pela terra, que agora já tinha ali umidade, já não era tão dura como nos outros meses, e então ali brotava. Então este é o texto: lança o teu pão, ou o grão, ou a semente sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Há quem diga que esse texto tem a ver lá com os egípcios. O povo, a nação egípcia tinha essa prática, né? Com a cheia do Nilo, as margens se enchiam de poças d'água, e eles faziam essa prática de semear ali também. Outros usam esse texto para falar da misericórdia, da bondade, enfim. E outros, né, usam esse texto, imaginam que esse texto de Salomão tem a ver com Salomão transportar os seus grãos de maneira pelo navios, barcos, e mesmo que demorasse chegar até a região destinada, haveria muito lucro, com espera, com a paciência. Ele receberia muito mais, a questão de renda, né, seria muito maior. Há quem diga isso, mas se nós formos para esse contexto, a gente percebe que o texto ele é mais, ele é algumas restrições. O texto parece que é para mim, para você, ele é individual, né? Ele é para cada casa, para cada lar que está ali com o seu jarro, né, de semente abaixando e o nível descendo, e a gente não sabe se escolhe: vamos fazer o que tem, come hoje, morremos amanhã, como diz a viúva, né, que falou ali para Elias, né, falou: não tenho nada, o que eu tenho aqui dá para fazer eles usam a expressão bolo, mas na verdade é um pão, fazer um pão, comer e depois morrer. Então, esse texto traz isso, né? E aí, o que vamos fazer? Nós vamos comer a última refeição, ou nós vamos ter uma atitude de fé, de paciência, sacrificar agora, para lá na frente, para lá no futuro, nós sermos então recompensados? O que vamos fazer? Qual é a atitude correta? E nós acreditamos que muitos de nós vamos ter a atitude de comer a última refeição. E naquele tempo, eles viviam isso, todas as famílias ali.
praticamente todas as famílias viviam esse drama. O que vamos fazer? Vai baixando o nível, e ele olha para o tempo, a previsão que vem no jornal não é de chuva, e aí ele começa a diminuir, as crianças começam a falar que está com fome, e não é só ele, não é só a esposa, tem os filhos também. Qual é a atitude? O que devemos fazer? E aí, esse texto ele traz isso, mas lança o teu pão sobre muitas águas, ou sobre as águas. Nós vamos ter Isaías falando quase esse mesmo texto. Lance, ele vai dizer, a semente sobre muitas águas, e você receberá grande colheita. Para aquele povo, comer era tão importante que quando tinha uma colheita com muita fartura, eles faziam festa. Porque comer era algo da sobrevivência. E era escasso. Não havia sobra. Por isso esse dilema aqui. Esse dilema. Mas e para nós, para a nossa vida aqui hoje, o que nós podemos tirar de ensino desse texto? É o que nós vamos fazer. Nós vamos ter uma atitude de fé e de esperança e aguardar a chuva para fazer o plantio, ou nós vamos comer o que tem e morrer. Isso é o que traz para nós, é a proposta que vem para nós. E a gente tem, assim, exemplos maravilhosos de pessoas que sacrificou agora para ter uma recompensa grande, para ter algo muito maior depois. O próprio exemplo disso é de Cristo, que deixou o céu e aqui na forma de homem, nessa vida, ele sacrificou. E ele deu aqui a sua vida. Ele pegou a única coisa que tinha e ele doou, dividiu, e ele repartiu conosco. Então ele deu a sua vida, ele sacrificou por algo muito maior. E nós sabemos que o texto fala assim, que Jesus então estará ali à nossa espera, né? E ele vai ver o fruto do seu trabalho, e ele vai ver alguns, e vai ver uma multidão de brancos. E aí então perguntará, quem são esses de branco? São aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. E é uma multidão. É justamente o que ele fez. Ele não comeu, ele não preferiu viver isso para si, mas ele preferiu dar o que tinha, que era a sua vida, para que pudesse ter essa recompensa. Vendo esse assunto aqui, e alguém citou como exemplo, dentro deste assunto, uma figura que acredito que todo mundo já conhece. Ele carrega o nome de Nicholas Wilton. Essa pessoa viveu na Segunda Guerra Mundial e ele salvou 664 crianças. Era apenas um enfermeiro e cristão. E ele começou então a falar com os judeus para que dessem documentado essas crianças, para que levassem para Londres e ali fossem adotadas. Isso e o meio de adoção seria permanente ou não, caso eles sobrevivessem. Mas como muitos não sobreviveram, a maioria foi permanente. E ele usou o salário dele. Algumas vezes ele foi preso. Muitas vezes as pessoas indagavam, por quê, rapaz? Vai viver tua vida. Ele falou, mas eu não posso fazer isso. Eu sou cristão, não posso deixar de fazer nada. E aquilo para eles, para aquela época, e aquelas pessoas ali que rodeavam Nicholas, achava aquilo um absurdo. Já havia problema demais. E fazer aquilo é impossível. E ele iam fazendo o impossível. Ele conseguiu 2 lotes, né? 2 trens carregados de criança. E a frustração dele foi que que havia um terceiro, ele foi apanhado. E essas crianças, elas foram depois levadas para o campo de concentração e foram mortas. Mas ele salvou 664. E a história conta que ele guardou aquilo, depois acabou a guerra, e ele então se casou e não contou nada para ninguém. E a história conta que a esposa dele, limpando o sótão, viu todo aquele material e perguntou para ele o que era aquilo. Então ele disse, não, na guerra eu fiz isso. Ah, mas você é um herói. Ele falou, não sou nada, eu só sou um cristão e fiz a minha parte ali. Aí foi, enfim, ganhou popularidade, até que uma rede de TV, BBC de Londres, então
reuniu boa parte, né, daquelas crianças que já eram na época adultas, pessoas já mais de meia idade, e todas elas ali no auditório. E então começaram a indagar com ele ali, que havia um cartão de uma criança tal, que era o cartão original, que ele conhecia bem. E aí ela falou, não, sou eu, a pessoa do lado dele, que era uma pessoa que tinha sido salva por ele. Depois a outra do outro lado. E depois a pessoa que estava ali ministrando aquele trabalho ali disse, quem aqui foi criança e lá no tempo da guerra que foi salvo por Nicolas, né? Fique em pé. E todo o editório ficou em pé. E o registro que tinha era de 664 na época, crianças que foram salvas. Nicolas deixou ali a vida dele e resolveu ter uma atitude de coragem, de fé, e também com paciência, né? E então ele doou aquilo. Ele jogou o pão dele sobre muitas águas. E não é que depois de muito tempo ele achou 664 crianças. Foi algo assim maravilhoso. É uma história que contagia, que emociona. É um exemplo, né? Eu acho que toda pessoa que toma uma atitude dessa na vida, de lançar o pão, de não olhar, né? Inclusive o texto aqui mais à frente, no versículo 4, vai dizer, se você olhar a nuvem ou olhar o vento, você nunca vai plantar. Aqui está dizendo, planta, lança o teu pão, lança a tua semente. Depois de muitos dias você vai achar. É esse exemplo de Nicolas, o próprio exemplo de Cristo, que nós vamos ver isso, se Deus quiser, a multidão que será salva pelo feito dele, pela atitude dele, não é? Nós temos isso, muitos exemplos na Bíblia, e provavelmente na nossa igreja também nós temos exemplos de pessoas que em oculto faz isso também, lança o pão, não se importa, tem fé, tem esperança, confia em Deus. E o engraçado é que esse trabalho de plantio aqui precisa da confiança em Deus, é necessário a confiança em Deus. Então, pessoas fizeram isso, Cristo fez isso, muitos discípulos, os discípulos e os apóstolos de Jesus fizeram isso, deixaram. Lembra que Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para lançar a semente, deixamos tudo para lançar o pão sobre as águas. O que teremos? 100 vezes tanto aqui, nessa vida, mas haverá vida eterna. Veja só o que a palavra de Deus nos incentiva a fazer, o que a palavra de Deus nos dá como prova de fé. Quem tem fé vai lançar o pão sobre muitas águas. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e para que Ele possa nos dar essa coragem, essa fé, essa esperança, para lançarmos o pão sobre as águas, para fazermos como Cristo fez, para fazer como os apóstolos fizeram, como muitos depois do apóstolo fizeram, como Nicolas fez, algo tão maravilhoso, algo tão espetacular. E nós temos capacidade para isso. Jesus soprou sobre nós poder e falou, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Isso é possível. Isso é possível com o poder de Deus, com a bênção de Deus. Cristo está ligado a nós através da palavra. Sem Ele não fazemos nada. Mas com Ele tudo é possível. Lembra dessa palavra? Tudo é possível para aquele que crê. Nicolas, segundo os conselhos dos amigos, é impossível. Isso não é possível fazer. E ele fazia. Ele ia fazendo. Lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias achará. Vamos louvar a Deus. As montanhas
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Irmãos, nós iremos à oração nesse momento. E antes de eu passar aqui o pedido de oração, eu gostaria de me dirigir a todos os irmãos e amigos que oraram em favor da minha pessoa, também da minha casa. No mês de maio, a gente foi infectado com o corona, né? Tanto eu como a esposa e a filha. E no meu caso, eu tive que ser internado. No meu caso da minha esposa não, embora ela tivesse bem ruim, mas ela conseguiu segurar ali, porque a gente não tinha nem com quem deixar a filha infectada, né? Então ela conseguiu segurar ali a onda, eu já não, e eu fui internado. E toda a igreja orou. E a igreja, os amigos, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, oraram, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do estado do Norte. E a gente é grato. Eu quero dizer que somos muito gratos pela tua oração, o grupo de intercessão, que nas madrugadas, né? A igreja orou de dia e de noite. E a gente é muito grato. Estou aqui, Vivinho da Silva, para a honra e glória de Deus. Eu acredito muito no que Cristo falou sobre a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. E ele disse que o que ligardes aqui será ligado no céu, e sobre vocês o meu poder para vocês fazerem obras maravilhosas. E a quem nós devemos recorrer? A Cristo? Podemos fazer isso de forma pela oração, mas os cristãos, aqueles que estão ligados em Cristo, a oração de um justo tem muito efeito, ou pode muito em seu efeito. Nós devemos lembrar disso. Então, quero agradecer à igreja e a todos que oraram por mim e pela minha casa. Meu muito obrigado. Hoje, nós vamos orar pela irmã Morgana Zanata Laveso. Ela está internada na UTI e o estado dela é crítico, né? Estão pedindo aqui que as pessoas que têm condições de doar sangue possam fazer isso no Hemocêntrico em nome dela, para que ela receba o sangue lá, porque ela está no estado crítico. Nós devemos orar também por todas as pessoas que nós temos conhecimento ali, através do grupo da igreja, ali sempre pelo grupo, sempre colocado ali as enumeradas várias pessoas que precisam da nossa oração, que precisam da nossa ação. E é o momento da gente
jogar o pão sobre as águas. Jogar o pão sobre as águas também é parar e orar. Também é deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Sacrificar uma coisa para fazer outra. A oração, por exemplo. Então nós devemos orar pela irmã Morgana, devemos orar também pelas pessoas que estão listadas ali no grupo da igreja. E nós vamos nos dirigir a Deus em súplicas e orações. Vamos abrir o nosso coração ali para Deus, para que Ele possa abençoar a Morgana. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, no momento de angústia, nós nos recorremos a Ti, Senhor, para Te pedir, Senhor, aquilo que ao olho do homem é impossível. Mas nós ouvimos a Tua palavra que do Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é difícil, Senhor. Então, Pai, nós nos dirigimos aqui aos Teus pés e mencionamos este nome, a Morgana, Senhor, Zanata Laveso. Pai, é uma conhecida nossa, é uma amiga nossa, é uma pessoa que professa a nossa fé, Senhor. Nós Te pedimos misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dirige aquele quarto. Senhor, que a Tua bênção seja algo extremamente maravilhoso. Senhor, que possa atingir até quem está perto, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, misericórdia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já salvou quantos, Senhor? O Senhor já curou quantos? Quantos são, Senhor, aqueles que caíram na Tua graça, Senhor? Pai misericordioso, por esta casa, por esta família, fazemos menção, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aquele hospital. Senhor, abençoa em nome do Senhor Jesus. O Senhor é piedoso, Senhor. Isso está no Teu nome. O Senhor é grandioso. Isso também está no Teu nome. Faz parte de Ti, Senhor, a beleza, a grandeza, Senhor, a majestade, a santidade, a bondade, a piedade. Tudo isso faz parte do Teu ser, Senhor. E o Teu trabalho é justamente colocar isso em nós, Senhor. Que sejamos piedosos, que sejamos generosos, Senhor, em nome de Jesus. Participa conosco, Senhor. Abençoa a Morgana, Senhor. Abençoe as pessoas que estão listadas ali no grupo, Senhor, da igreja. Senhor, visita cada um, a cada pessoa, Senhor, que sacrificou o tempo para estar aqui nesse momento de culto, de adoração, de santificação. Senhor, a cada casa, a cada lar, Senhor, a Tua bênção também ali, Senhor. Seja, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é a nossa alegria. Esteja conosco, Senhor. Esteja com a Morgana. Esteja com cada um, Senhor, que faz menção, que invoca o Teu nome, Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso pedido que fazemos no nome do Senhor Jesus. Senhor, iniciamos uma nova semana e nós não sabemos o que nos aguarda. Tenha misericórdia, Senhor. Coloque em nosso coração fé suficiente para caminhar, para continuar, para persistir. Nos dê a paciência suficiente, Senhor, para esperar, para aguardar. Tira do nosso coração toda ansiedade. Nos dê uma boa semana, Senhor. Uma boa semana é o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Para cada irmão, para cada amigo, Senhor, seja conosco. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar este momento aqui e nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento a você que participou pelos canais da igreja, que esteve aqui conosco. Que Deus possa te abençoar. Nós encerramos aqui dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe.